E agora a gente vai para quê? O que é ordenado em Hebreus 3, 12, 13. O que nos é ordenado? Vamos ver? Tende cuidado, irmão, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós sabemos que o diabo é o pai do pecado, da mentira. Mas nós, a gente gosta do pecado. Então nós temos dois para lutar contra duas coisas. Primeiro, o diabo, que ele está aí para perturbar a gente. Mas outra é contra nós mesmos. Aquilo que a gente sabe que a gente tem prazer, naquele gostinho de fazer aquele mal. Então o que ele diz? Que a gente tenha que vigiar e andar com Cristo, para que nós não tenhamos um falso coração de incredulidade, que nosso coração perverso não venha nos enganar e nos afastar do Deus vivo, a gente ande com falsidade no meio do povo cristão. Porque aí a gente, em vez de estar sendo de Deus, nós estamos sendo do inferno. E às vezes a gente não percebe que a gente está com incredulidade ali, e a gente sabe que é culpa do diabo, mas a gente também está dando vez para ele, né? Como a gente tem que ser, então, buscar a verdade, buscar ser sincero, buscarmos ser sinceros, e exortai-vos mutuamente para cada dia a gente buscar sinceridade em Deus. Então, o que diz aqui? Que o nosso coração é perverso, que a gente tem que ter cuidado para quando a gente andar no meio do povo de Deus, não andar com o coração incrédulo, porque o diabo, ele tá aí para perturbar, mas a gente também tem o coração mau. Então, se a gente juntar os dois, só vai dar o que não presta. O que ele diz aqui? Para a gente ficar prestando atenção em nós mesmos e buscarmos as coisas do alto, as coisas de Deus, a ocupação com as coisas do Senhor, para que a gente para a gente não nos afastar do Deus vivo e não haja em nós coração incrédulo, porque o nosso coração incrédulo, ele nos engana, ele quer trazer a maldade do mundo, porque o nosso coração, a Bíblia diz que é perverso, né? Então, que a gente ande com os irmãos que são verdadeiros, exortando-nos. O que é exortar? Falar da palavra de Deus um para o outro. Olha, isso aqui é falar a Bíblia, falar a vontade de Deus, ler a Bíblia, conhecer a Deus, porque só isso nos afasta da mentira que nós somos, do diabo, do erro, do engano, das nossas cobiças, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O diabo, ele tá aí para nos enganar mesmo. A gente já sabe que ele é o pai de toda a maldade. Mas nós, o nosso corpo nasceu nesse pecado desse mundo, esse mundo mau e pecaminoso. A gente precisa buscar as coisas do Senhor para que a gente não seja endurecido pelo engano do diabo, porque o diabo aí tá para enganar todo mundo. Então Deus nos manda buscar as coisas do Senhor, para que a gente se encha das coisas dele. E quando a gente se enche de uma coisa, a gente tem que jogar fora outra, porque não vai ter lugar para duas, porque senão a gente explode. Então a gente precisa se encher das coisas de Deus e jogar fora as coisas do mundo, a falsidade, a incredulidade, mais amizades, mais ações, mais pensamentos, de você se encher com o outro. Não dá para ter os dois, um pouco de um, pouco do outro, porque é tudo mal. Misturar sujeira com uma água limpa, você não vai tomar porque tá suja. Pode ser uma gota de água suja, você pinga num copo limpo, você não vai tomar. Então é a mesma coisa com erro e pecado. A gente precisa lutar contra ele e tirar da nossa vida. Então aqui está dizendo, 1 João. Então, quais são algumas maneiras de fazer isso? De nos livrarmos do pecado? Aqui está dizendo, ler uma palavra de Deus, buscarmos conhecimento do Senhor, se vai ver um filme coisas cristãs, se vai ouvir, ler, andar com amizades que sejam cristãs. Na igreja você busca um grupo cristão. Esse grupo tem pessoas que parece assim, mais pecadores do que cristão. Você busca aquele grupo santo que realmente pratica. Se tem um grupo que não pratica dentro da igreja, você se afasta, porque eles estão próximo da perdição. E até exorta-os mesmo, fala, olha, tá errado isso, tá, não sei o quê. E você sai desse grupo, você vai para o grupo que procura buscar o Senhor, porque é uma luta constante nessa terra. Então, em 1 João 5, 4, 5, o que nos dá a vitória sobre o mundo e sobre a iniquidade? Vamos ver o que faz a gente vencer. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê de ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Então, quando você aceita Cristo Jesus, Deus faz você crer que Jesus é o Filho de Deus. E essa é a nossa fé. Essa fé vence o mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. O que vence o mundo?
é aquele que é nascido de Deus. Que mundo? Esse mundo de pecado, o diabo, o nosso próprio corpo, a nossa própria cobiça, a nossa própria maldade. Então você passa a entender que Jesus venceu tudo isso por nós na cruz do Calvário. E o que ele deixou pra gente? A nossa fé, sola fide, que é a fé. E que fé, qualquer fé em qualquer religião, não é a única fé verdadeira, que é só a fé nele que faz a gente vencer o mundo. E a gente passa a entender que por ele nós vencemos tudo, ó. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Basta você crer que Jesus que é o Filho de Deus, que se foi Deus que fez você crer, você já passa a ser vitorioso. Você já entende, é automático. O teu espírito já entende que, embora tenha toda essa desgraça nesse mundo, todas essas preocupações, todos esses problemas, Jesus fez você vencer e você não merece nada por isso. Foi uma coisa gratuita. E você passa a entender a verdadeira fé. Que você não merece nada, mas o próprio nome, o nome de Cristo é tão forte, é tão poderoso, é o próprio Deus do universo, que ele, onde ele entra, ele chacoalha. Ou a pessoa fica com mais raiva dele, ou as pessoas passam a amá-lo e a segui-lo, porque ou são os seguidores de Cristo, ou vão tudo para o inferno sem Cristo. Mas ele não chega no local sem fazer alguma coisa, por raiva e inveja de Cristo. Então, essa é a fé que nos dá vitória sobre o pecado. Então, a gente acabou de estudar o nosso conflito com o pecado, que o nosso coração é mentiroso, o nosso coração é mau, que nosso coração provém toda a maldade, perversão, lascívia. O que a gente vê o mundo ensinando? Siga seu coração, o coração é pecaminoso, o coração vem toda imundície, toda prostituição, ele nos engana. E aí ele ensinou que as pessoas que não querem a Deus, elas evitam a luz de Deus, porque elas não querem que os pecados dela apareçam. Elas querem estar guardando os seus pecados. Por isso que elas não se achegam a Deus, elas odeiam a luz, né? Agora, aqueles que conhecem a Deus, não, eles querem ir para Deus, para que Deus ilumine a eles, e eles vejam que estão errando e procurem em Cristo a vitória sobre os seus pecados. E aí ele ensinou também qual a atitude que Deus tem em relação ao pecado, que Deus odeia o pecado. Ele é santo, ele é puro. As pessoas falam que ele é só bom, que ele é só perfeito, mas ele é justo juiz, ele se ira contra o mal. Então, quem pratica está sobre a ira de Deus é aqueles que não aceitaram Cristo Jesus e nem os servem, eles estão sobre a ira. Porque Deus olha para eles, não vê o merecimento do Cristo Jesus pelo seu sangue, ele vê pecadores, gente que faz mal, ele vê, sabe aqueles monstros? Ele vê pessoas assim. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o sangue de Cristo nos lava, ele passa a ver o próprio filho dele, que morreu sendo santo, foi calado ao matadouro. Então, ele olha por nós, ele não olha pra gente, porque se ele olhasse pra gente, ele ia ficar com ele olha pra Cristo Jesus que mereceu, que não merecia o castigo, o santo que morreu por nós. É essa a diferença. Então, aqueles que não aceitam Jesus vão receber ira e indignação. Porque já pensou, Deus se deu por ti, veio, sofreu tudo por você, sentiu tudo que você sentia, foi tentado como a gente. O diabo tentou ele em tudo. Tudo que o diabo nos tenta, tentou Jesus. Mas ele caladinho morreu, sem um pecado, foi santo, morreu na cruz do Calvário porque sabia que ia morrer por nós, sabia que nós precisávamos disso, que a gente não ia conseguir sozinho. Sem ele, a gente não ia poder fazer nada. E aí, a gente acabou de aprender que o pecado que é, de onde vem, de onde procede, que nós somos pecadores, que o nosso pecado produz contenda, nossos desejos, nossa lascívia, a gente fica pedindo para Deus somente dinheiro para prazeres, orgias, para coisas erradas. Por isso que Deus não atende nossas orações, porque a gente tem que fazer pedidos que sejam agradáveis a Deus, que não tenham, no fundo, nenhuma pitadinha de pecado. As pessoas pedem para viver em festa, pedem para fazer coisas que não prestam, pedem tudo que não para cometer pecados sobre pecados e vive sobre as suas lascívias, sobre as suas perversões. Isso Deus não atende. Isso também produz guerra entre a gente, né? E disse que a amizade do mundo, que mundo? A amizade do mundo que esses homens perversos criaram, da prostituição, da perversão, do adultério, do erro, do engano, da droga, dos vícios. Esse mundo que o homem criou é a amizade do mundo, é a amizade do pecado. Que a gente deve se afastar deste mundo criado por esses homens ímpios, que não agrada a Deus. A gente viu que era o pecado, que nossos desejos pecaminosos nos prejudicam diante de Deus, né? E que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos pecaram e carece da glória de Deus.
que existem formas de pecado, que a gente já foi mencionado, várias formas de pecado, e que para a gente lidar contra o pecado, a gente precisa da graça de Cristo, que é só Cristo que nos traz a vitória para vencer os nossos inimigos. O nosso pecado, a gente próprio, quando não está agradando a Deus, nós somos nossos próprios inimigos, nosso próprio inimigo, e o diabo, que ele que é autor de todo o mal. E diz também que se por acaso a gente pecar, a gente sabe que nós temos advogado justo que nos defende, é Jesus. E a gente tem que orar pedindo perdão a Ele e pedir para que a gente não faça de novo. E Ele nos dá a vitória. E todas as outras coisas mais. A gente tem que se reconciliar com aqueles que a gente brigou. Tem gente que tem dificuldade para se reconciliar com seu irmão. Antes de fazer suas ofertas e viver uma vida com Deus, nós temos que nos reconciliar com quem a gente briga. Não significa andar com a pessoa. Significa apenas reconciliação no sentido de procurar ter paz com todos. Mas não andar com eles, né? E mostrou a atitude de Zaqueu, que quando Jesus entrou na casa dele, ele se arrependeu e falou que depois que ele era muito rico, roubava as pessoas, ele ia devolver aquilo que ele fez. Claro que a gente não consegue restituir todo mundo, de todos os erros que a gente pratica, mas se a gente puder restituir, isso você vê que a pessoa realmente se converteu, não porque ela fala Senhor, Senhor, mas pelas práticas dela. E aí a gente termina e nos ensina qual é a vitória que vence o mundo, que é Cristo Jesus, a gente já disse. Todo nascido de Deus vence o mundo, que a vitória é essa, a nossa fé. De quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha a nossa vitória. Basta a gente crer. Se a gente crer genuinamente, verdadeiramente, a gente vai buscar as coisas de Deus. Ele vai nos dar a vitória sobre todo o mal e pecado. E nós vamos continuar crescendo de fé em fé até que Jesus volte. A gente vai, de vez em quando, a gente vai esmorecer, vai ficar triste, mas a gente sabe que a vitória é em Cristo. A gente sabe que a vitória virá e ela é certa. E por isso que os cristãos verdadeiros, eles sempre estão crescendo, eles sempre são luz. Porque embora eles passem pelas mesmas tristezas dos ímpios, mas todo dia Deus levanta eles lá do chão. Não é a gente que se levanta, é Deus que nos levanta. É Deus que fortalece os cristãos. Quando a gente diz que nós estamos fracos, é que a gente está forte. Porque é Cristo que nos fortalece. Então, você vai escrever no seu caderninho o que você acha que deveria começar a fazer para experimentar mais vitórias na sua vida diária. Por que você não experimenta vitórias na sua vida diária? Será que o diabo está nos enganando? Ele está nos afastando da Bíblia, das coisas de Deus, da vitória que Cristo quer nos dar? Qual é a vitória? É Cristo Jesus e está na palavra dele. Se a gente não buscar nas coisas do Senhor a nossa vitória, a gente tem que ver por que a gente está fazendo isso. E é isso que não faz a gente experimentar a vitória na nossa vida diária. Então escreva aí o que é que está lhe impedindo de experimentar as vitórias de Cristo na sua vida diária. Falta de conhecimento, falta de estudar a Bíblia, e passe a agir contra isso. Peça ao Senhor, depois de você escrever no seu caderninho, que Ele lhe dê força para você vencer esses problemas que você está passando. E aí a gente vai terminar aqui, vai terminar agora o capítulo 5, já já. É a volta de Cristo, quando Jesus vai retornar para salvar a sua igreja. E finalmente nós vamos terminar o livro 5, graças a Deus. E vamos falar sobre a volta de Cristo, capítulo 5. O retorno de Cristo é mencionado por todos os autores do Novo Testamento, em mais de 13 referências em 20 diferentes livros. 300 referências, em 20 diferentes livros. Caramba! 300 referências sobre o retorno de Cristo. E todo o povo de Deus é caracterizado como aquele povo que odeia mentir. Imagine a verdade que eles estão falando em 300 referências em 20 livros diferentes. O que eles disseram sobre a volta de Cristo? Vamos ouvir? O que Jesus disse a respeito de sua volta? Em Mateus 16, 27, Mateus 24, 27, Mateus 13, 26, 27 e Lucas 12, 40. Vamos ler. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Olha a primeira coisa que ele disse, que ele virá com os anjos e retribuirá cada um de acordo com as suas obras. Depois, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, como é que ele vai vir? Alguém vai saber? Não, ninguém. Ele diz que ninguém, quando a pessoa fala que sabe, é mentirosa, ela é do diabo, tá? Porque ele diz que será como relâmpago.
Depois, Marcos 13, 26, 27. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha aí, ele vai enviar os seus anjos e vai reunir o seu povo das extremidades da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então ele vai vir nas nuvens e com grande poder e glória. Lucas, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Então ele virá no momento que ninguém vai saber. Como é que as pessoas ficam falando que sabem que Jesus vai vir, o dia que ele vai vir? Então ele vai vir, mas ninguém sabe a hora e o dia, justamente para ele pegar de surpresa aqueles que gostam de ficar praticando o pecado. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é o que Jesus prometeu aos seus discípulos em João 14, 2, 3. João 14, 2, 3 diz: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei a vós e receberei para mim mesmo, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele foi preparar lugar. Olha aí, o grande engenheiro do céu, né? Então, ele que deu inteligência para os seres humanos fazer cada obra de engenharia maravilhosa, imagine o que ele não vai fazer lá no céu. Ele foi preparar lugar para todos nós e vai voltar para nos buscar. Depois de Jesus subir ao céu, de que modo os anjos descreveram a sua própria volta? Vamos ver, Jesus subiu aos céus e foi descrito que ele voltaria. Vamos ver como os anjos descreveram? Em Atos 1, 9, 11. Vamos lá. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para a altura? E esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então aqui está dizendo que Jesus vai voltar da mesma forma como ele subiu. Aí a gente vai para Atos 1, 9 e 11. Depois de Jesus subir ao céu, de que modo os anjos descreveram a sua prometida volta? Ah, não, a gente já falou isso, né? Então ele vai voltar da mesma maneira como ele subiu. Ele falou por que as pessoas estavam olhando para o céu. Logo ele virá para buscar o povo dele. Aí a gente vai agora para a pergunta do 1 Coríntios 4, 5. O que será trazido à luz quando Jesus voltar? O que Jesus vai fazer quando ele voltar? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que Jesus venha, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então não adianta as pessoas se esconderem. Ela pode esconder do outro, ela pode se fingir de boazinha, mas de Deus ela não esconde nada. É por isso que a gente tem que se converter a Cristo. É a Cristo que a gente deve satisfação, não a pessoas. Porque é Ele que sabe o que se passa ou não no coração humano. E Ele trará, somente Ele trará a plena luz as coisas ocultas das trevas. E manifestará os desígnios nos corações de cada pessoa. Então nós precisamos ser sinceros para com Deus, tanto dos nossos erros como dos nossos acertos. E pedir para que Ele tenha misericórdia da nossa vida, do nosso coração e nos converta nele. E nos faça buscarmos aquilo que agrada. Porque de Deus não se zomba, Ele conhece cada um. E a gente não julga antes do tempo, Deus é quem julga cada um. A gente sabe o seguinte, que Ele mandou a gente se afastar daqueles que praticam o que é errado. Principalmente de fora da igreja e aqueles de dentro da igreja que andam envergonhando o Senhor. Já sabemos disso, já sabendo disso, o que devemos fazer? A gente já sabe como vai ser ressuscitado, que Jesus é vitorioso, que ele vem e ninguém sabe, que ele vai julgar e clarear todas as coisas, ninguém vai poder enganá-lo, ele que vai julgar, as pessoas vão ter que comparecer no seu tribunal. O que a gente deve fazer então? Vamos ver o que 1 Tessalonicenses 4,18 manda a gente fazer. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Para os cristãos, isso são palavras de consolo, porque nós sabemos que, embora todas as dificuldades que a gente passe aqui, injustiças, tudo, a gente deve se afastar de onde praticam mal contra a gente, mas às vezes a gente não consegue. A gente sabe que Cristo vai voltar e vai julgar todas essas coisas. Então a gente deve consolar uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses 5,
1:3. O que sucederá aos que não estiverem preparados para a vinda de Cristo? Vamos ver. Aqueles que não se entregarem a Cristo e pedirem que o Senhor o converta, o que vai acontecer? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar luz. De nenhum modo escaparão. Então a ira do Senhor vai vir, com a vinda de Cristo, vai vir sobre aqueles que não agradam ao Senhor, com aqueles que transpassaram a Cristo e não lhe deram a devida glória, honra, que é dar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida, entregar a Cristo Jesus. Estas pessoas que não pediram ao Senhor a conversão e não se sujeitaram a Cristo, elas serão transpassadas e elas não escaparão da ira do Senhor. Isso está escrito na Bíblia, isso não sou eu que estou dizendo. Ah, tem raiva de cristão, o problema é seu. Mas a Bíblia diz isso. Quando ocorrer isso, lembra que você só tem 100 anos de vida, 120 no máximo. Logo vem o seu julgamento. As pessoas elas vivem como se nunca fosse terminar a vida delas. Então, próxima pergunta. Qual deve ser a nossa atitude enquanto aguardamos a volta de Cristo? 1 Tessalonicenses 5, 4, 6. Mas vós, irmão, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Viu o que ele ensina aqui? A gente a vigiar e ser sóbrio, para que o dia do Senhor não nos apanhe igual os ímpios. A gente na bagunça, naquilo que não presta, nas orgias, no pecado, porque Deus não vai medir que você é dele, se você andar como os ímpios andam. Quais características dos últimos dias serão ensinadas nos versos 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3, 1, 5 e 2 Pedro 3, 3, 4. Vamos ver quais as características dos últimos tempos, ensinado aí. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, ele está dizendo como vai ser o final dos tempos. A gente não sabe quando, mas essas características vão ser claras. Muitos vão apostatar da fé, vão largar Cristo e vão obedecer a espíritos mentirosos e enganadores dessas falsas religiões, ensinos de demônios. Em 2 Timóteo 3, 1, 5, sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. Olha aí, as pessoas vão ter... Parece que vão ser boazinhas. Oh, coitadinho, bonzinho. Mas elas são só apenas de fachada. Elas não são realmente regeneradas por Cristo. Elas aparentam bondade. Só que elas negam o poder à bondade. Elas são tudo que é tudo o mal encarnado. Mal, desafeiçoados, implacáveis. Falam mal dos outros. Não têm domínio próprio de si. Inimigas do bem, traidoras, atrevidas. Eita caramba, não tem nem termina mais essa lista aqui. Outra característica dos últimos dias é 2 Pedro 3, 3, 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, ainda vão ficar ridicularizando os cristãos. Ah, Jesus não vai voltar. Ah, Jesus é só invenção, mentira, né? De acordo com 2 Pedro 3, 10, 12, o que sucederá ao universo na volta de Cristo? Vamos ver o que vai acontecer na volta de Cristo, o que vai acontecer com o universo?
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, do dia do Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Gente, Deus, do que acordo que a gente vê aqui, ele vai derreter tudo. Tudo vai ser desfeito na nossa frente, vai se transformar tudo, eu acho que no lago de enxofre, né? Onde será lançada a besta e os demônios, né? Tudo se desfará, tudo que a gente vê aqui vai ser desfeito, se transformar em lago de fogo. Diante dos nossos olhos, olha, os elementos se desfarão abrasados, os céus passarão com estrondo, a terra e as obras que nela existem serão atingidas, tudo se desfará, todas as coisas serão desfeitas. E a gente deve andar como os que vivem, como os santos vivem, em procedimento santo e de piedade, esperando e apressando a vinda do Deus, por causa que os céus, do qual os céus serão incendiados, serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Gente, imagine isso na tua mente. E aí a gente vai para 2 Pedro 3:13. O que podemos esperar então? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a gente deve andar como os santos, esperando a justiça. Aí, na questão 12, página 31, está escrito: reescreva Tiago 5, 7, 8, com suas próprias palavras. Eu vou ler e você escreve no seu caderninho que você entendeu. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O que ele disse que a gente tem que fazer aqui? Reescreva aí no seu caderninho aquilo que você entendeu. Que nós temos que ser pacientes para a volta de Cristo, tá? Vamos lá. Em 1 João 2:28. Se perecermos em Cristo agora, qual atitude podemos ter na volta dele? Perecermos não, desculpa. Se permanecermos. Se a gente perecer em Cristo, a gente vai dormir até que Jesus volte, nos leve, nos acorde e nos restabeleça um novo corpo, né? Mas se a gente permanecer em Cristo agora, qual atitude a gente pode ter na volta dele? Poderemos ter na sua volta. Vamos ler 1 João 2:28. Filhinhos, agora, pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Olha aí, se a gente agir e andar como Jesus mandou, quando ele voltar, nós não seremos envergonhados, nós não teremos vergonha do Senhor. E nem seremos tidos como ímpios, jogados no lago de enxofre. Em Apocalipse 1:7, o que ele ensina sobre a volta de Cristo? Vamos ler. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, aqueles que não agradaram a Cristo já sabem que o julgamento é final. Não vai ter mais tempo de se converter porque está vendo Cristo. Não vai mais ter tempo de se arrepender. Não vai mais ter tempo da hora de se arrepender, é agora. Depois vai ser só choro mesmo, porque viu que ele voltaria e ele voltou. E por último, o que Jesus diz em Apocalipse 22:20? Aquele que tem testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Escreva uma declaração. O que diz aí? Que aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Quem é que dá testemunho? Cristo Jesus. Ele está falando que ele vem sem demora. Então a gente diz: amém, vem, Senhor Jesus. E aí, por fim, você vai escrever uma declaração que explique a sua atitude com relação à volta de Cristo. O que nós temos que fazer, sabendo que logo, logo Jesus vai retornar. E a gente termina aqui o livro 5 e a gente falta só um livro para nós terminarmos o curso de discipulado. Aqueles que aproveitaram, parabéns. Aqueles que não aproveitaram, podem pedir o curso para rever ou pelo YouTube ou aqui.
Compra seu livro, não deixe de comprar os seus livros, porque nós ajudamos os nossos irmãos a levarmos o evangelho e também aprendemos a discipular de maneira correta as pessoas. Então, nós terminamos o livro 5. Um beijo e um abraço da sua amiga Kate, do 5 Solas. Ei!